Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos no programa Entrevista da TV Sintseg PR-MS um convidado especial, o novo presidente da ANSP, Rogério Vergara. Entrevista. Presidente, gostaria que o senhor contasse um pouquinho da trajetória profissional até chegar à presidência dessa importante entidade aí que discute seguro, previdência e o direito. André, quando eu escolhi a primeira universidade, a primeira faculdade, eu escolhi física, né? Eu estava fazendo física e, por um acaso, naqueles acasos da natureza, eu acabei caindo no mercado de seguros, fiz um programa de trainee na Sul América. E ao fazer esse programa de trainee na Sul América, eu me encantei com o mercado de seguros. E o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi qual a ciência que está vinculada ao seguro? E acabei descobrindo a ciência atuarial, né? Matemática atuarial. Afim com física, matemática, exatas, puxa vida, vou fazer matemática atuarial, fazer ciência atuarial, eu estudei ciência atuarial, sou atuário, de formação e de execução, ou seja, eu atuo como atuário, né? E esse foi o primeiro passo. Depois, 2 ou 3 MBAs, mestrado, e o estudo e pesquisas científicas sempre estiveram presentes na minha vida, sempre estiveram presentes no meu desenvolvimento profissional. Qualquer assunto que era tratado, ele era tratado de forma científica. Sendo tratado de forma científica, um caminho natural foi me aproximar da Academia Nacional de Seguros e Previdência, primeiro como acadêmico, em seguida passando à diretoria, participei da diretoria dos 6 anos de diretoria da chapa que João Marcelo conduziu, e ao final conversei bastante com o João Marcelo, com o Mauro Batista, que é presidente do Conselho Superior, e propus a eles que talvez fosse interessante, nesse momento, que eu assumisse a presidência da ANSP. Conversei com os diretores, montamos uma chapa, passamos por todos os acadêmicos e aqui estou. Agora como presidente da ANSP, com a missão de promover uma profunda transformação no andamento da ANSP, né? O João Marcelo executou um conjunto de ações que colocaram a ANSP mais voltada para o mundo digital, está mais em contato, ou seja, com possibilidade de uma comunicação mais fluidia com o público. E uma das missões principais que eu trago agora é a gente abrir canais de comunicação efetivos com o público. Ou seja, a ANSP deixa de falar para si mesma, ela deixa de falar para o mercado segurador exclusivamente, passa a falar também com o mercado consumidor. A gente passa a conversar de forma bastante aberta e transparente com corretores, seguradores, resseguradores e com o consumidor de seguros, que é quem move tudo isso, né? Então, empresas ou pessoas físicas terão material produzido pela ANSP, através do qual poderão tirar dúvidas, esclarecer suas inquietudes, entender como funciona o seguro, né? Entender qual o impacto, por exemplo, a fraude tem no preço final do seguro e por que nós todos temos que combater a fraude. Ou seja, questões como essa a gente vai tratar ao longo desses 3 anos de mandato. E eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais quais as estratégias, né? Como falar, como traduzir o seguro para a sociedade e a sua importância. Quer dizer, uma das estratégias recorrentes aqui para a gente é falar dos valores devolvidos para a sociedade em forma de indenizações, né? O senhor acredita que existam outras estratégias também da sociedade entender a importância da contratação do seguro nas suas diversas modalidades? Eu tenho a seguinte visão. Quando você transforma um determinado assunto complexo em um assunto do cotidiano, quando você insere aquele assunto complexo na experiência que as pessoas têm no dia a dia, o assunto deixa de ser complexo, ele passa a fazer parte da percepção da fluidez da vida das pessoas. Então, o nosso objetivo é fazer com que aconteça exatamente isso. O primeiro projeto que a gente tem é desenvolver um podcast que aproxime os executivos do mercado de seguro, os estudiosos de seguro, da população de forma geral,
sem utilizar o segurez, ou seja, está abandonando a comunicação complexa do seguro. A gente vai falar sobre o seguro numa linguagem mais normal, uma linguagem que todo mundo possa entender, que todas as pessoas consigam entender. Falar de indenização, prêmio, é complexo para a sociedade, né? Até quem não trabalha com seguro imagina que, poxa, prêmio é o que eu recebo, não é o que eu pago, ou seja, você tem que entrar no princípio da explicação da origem da palavra prêmio e gasta aí meia hora falando sobre isso. Então, o ideal é que a gente tenha a capacidade de comunicação com a população de maneira geral, com a sociedade de maneira geral, com uma linguagem normal, uma linguagem coloquial, uma linguagem que todo mundo entenda, né? Então, falar de indenização ou falar de reparação de prejuízo, né? Falar de perda ou falar de reparação de prejuízo, falar de pagamento do seguro ou falar de prêmio. Então, vamos falar de pagamento do seguro, o que o consumidor paga pelo seguro é somado no final do dia. E essa soma do que todo mundo paga de seguro é que gera a capacidade da seguradora de devolver para a sociedade a reparação dos prejuízos. Então, uma forma mais fácil de falar, ao invés de falar sobre prêmio e falar sobre indenização. Ou seja, nosso objetivo é exatamente esse, é traduzir o seguro numa linguagem coloquial, de forma que a população consiga entender, de forma que a sociedade se sinta inserida dentro do mercado de seguros, entenda como o mercado de seguros funciona, entenda a complexidade que existe por trás de um processo de regulação de sinistro. Olha só, estou eu aqui novamente falando de regulação de sinistro, um tema que deveria ser tratado fora do seguro. Não é regulação de sinistro. O que a gente faz é identificar quais foram as perdas que a pessoa teve com um acidente ocorrido e associar essas perdas ao texto que está contido na apólice, ou seja, o que está coberto, garantido pela seguradora, relativo àquela perda, aquele prejuízo decorrente do acidente que ocorreu com aquela pessoa, ou com aquela família, ou com aquela empresa. E, a partir disso, emitir um parecer, um laudo, uma opinião, de, olha, o que aconteceu com você, o acidente que aconteceu com a sua empresa, ele encontra a cobertura da apólice, porque a apólice diz, o contrato de seguro diz que cobre-se A, B e C. E aqui está o dinheiro da reparação do prejuízo que o acidente causou para você. Ou seja, dá para falar sobre seguro sem que a gente entre dentro de conceitos muito complexos. Esse é um dos principais objetivos. O que vem sendo discutido nas cátedras de principal e como que o senhor vê o futuro no mercado segurador? Bom, as cátedras, elas têm o cunho de desenvolver, discutir, debater assuntos eminentemente técnicos, ou seja, a academia ela não se posiciona politicamente, ela não é favorável à tendência A ou à tendência B, ela não tem partido político, ela não se associa com nenhum tipo de viés e de opinião que seja política. A academia desenvolve, ela estimula e incentiva o estudo técnico de seguros. Bom, dentro desse estudo técnico de seguros, a gente debate muito projetos de lei transformacional, já que o mercado de seguros ele se transforma constantemente. Então, sejam projetos de lei, sejam iniciativas da sociedade, sejam portarias publicadas pelo governo, a gente sempre tem algo novo a ser estudado e debatido. E o que a gente faz é estudar e debater esse algo novo à luz do que a lei traz e à luz da relação que isso traz para a sociedade. Por exemplo, a gente está debatendo agora, recentemente, um projeto de lei, que é o projeto de lei 390 de 2023, que trata especificamente de inserções de pequenos ajustes dentro da lei de recuperação judicial. E essa lei de recuperação judicial é a que trata das empresas que passam por alguma dificuldade econômica e que precisam de digamos, uma paralisação do processo de cobrança para que ela consiga se reorganizar, com o apoio, claro, dos credores, com o apoio dos bancos, com o apoio do próprio governo, ela consiga se reorganizar e voltar para a sociedade de forma mais sólida. Esse processo de reorganização que a recuperação judicial promove, ele permite que as empresas passem por dificuldades e não desapareçam.
que é interessante. E repaguem efetivamente tudo aquilo que elas tomaram com a sociedade, quer seja de financiamentos bancários, quer seja de crédito com outras empresas, e continuem prestando serviço ao público para o qual nasceram. Tá? Esse projeto de lei, ele faz com que determinado conjunto de seguros seja sumariamente executado e o dinheiro seja colocado nos cofres públicos. Ou seja, as seguradoras que emitiram apólices, vamos falar de apólices que sejam dadas em garantia de alguma atividade que aquela empresa desenvolve, elas passariam a ser executadas pelo governo para suprir os caixas do governo, independente do processo de recuperação judicial, o que é uma coisa, no nosso entendimento, prejudicial ao mercado. Então, o que a gente está fazendo? A gente está debatendo a complexidade do projeto de lei 390 de 2023, à luz da lei de licitações, para aportar para a sociedade, para os técnicos de seguros, para os operadores de seguros, subsídios necessários para que se apresente suporte efetivo às opiniões que vão ser levadas para o governo no futuro. Esse é um dos assuntos que a gente está tratando. Outro assunto que a gente está tratando vai ser evento daqui a pouco de uma das nossas lives, de um Café com Seguro, é a influência da fraude no seguro-saúde, ou seja, a fraude recorrente do consumidor ao seguro-saúde promove um aumento de preços. Combate à fraude, ele é um assunto eminentemente do mercado segurador, ou é um assunto que deve ser tratado em toda a sociedade? Né? Na nossa visão, é um assunto que deve ser tratado em toda a sociedade, porque a fraude promovida pelo indivíduo A afeta todo o grupo do seguro-saúde. Então, a gente vai tratar nisso num Café com Seguro, numa conversa com especialistas, aberto para a sociedade, que pode ser depois visto com muita tranquilidade e ficar gravado no YouTube. Então, são esses assuntos que a gente vem tratando na academia, sem que a academia tenha que emitir uma opinião própria, ou seja, são os próprios acadêmicos que debatem o assunto, junto com especialistas, que aprofundam aquele entendimento e deixam a opinião a ser tomada pela própria sociedade. Eu fui testemunha de um café com seguros que aconteceu há muitos anos atrás em Curitiba e confesso que foi um dos eventos mais interessantes e mais profundos, né, que eu já vi de seguros. A perspectiva de eventos do café com seguro em Curitiba, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, presidente? André, você traz para a gente, digamos assim, um dos pilares agora dessa nova gestão. A nossa intenção é fazer com que nós tenhamos um representante, um diretor regional, em cada uma das principais capitais brasileiras, para promover exatamente esse tipo de eventos e, mais do que isso, para promover o próprio mercado de seguros. A gente pretende ampliar o número de acadêmicos em cada um dos estados, sob a tutela de um diretor regional, e a gente pretende que cada uma dessas diretorias regionais desenvolva ao longo do ano diversos cafés com seguro. Ou seja, é preciso que a gente fale de assuntos que afligem cada uma das capitais. Não adianta imaginar que o seguro é visto da mesma forma nas capitais Rio, São Paulo, Curitiba, Fortaleza. Cada capital tem uma característica própria e cada capital precisa de eventos que sejam vinculados com os problemas que acontecem naquela região. Então, a gente imagina que essa diversidade do Café com Seguro esteja mais regionalizado, sob a tutela de um diretor regional naquela capital específica e com a obrigação efetiva de desenvolver esses eventos, já que eles são virtuais, a gente consegue fazer diversos eventos como esse, um por semana, se for necessário. Legal. Bom, essa foi a entrevista com o novo presidente da ANSP, Rogério Vergara. Presidente, é um prazer tê-lo aqui na TV Sindseg. Nós agradecemos muito o senhor abrir espaço na sua agenda aí para o sindicato e para os espectadores, né, as pessoas que acessam a TV Sindseg do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que são aí, na sua maioria, funcionários de seguradoras, corretores. Então, a gente agradece muito a atenção com esse público e com o sindicato, presidente. Eu poderia fazer uma última Com certeza. um último approach, não, uma última observação. A ANSP ela está promovendo nesse momento uma revisão do seu regimento do acadêmico.
E nessa revisão a gente vai proporcionar a possibilidade de ingresso de mais acadêmicos que tenham interesse no desenvolvimento cultural e técnico do mercado de seguros. Em breve a gente vai publicar essas novas regras e fica um convite para que todos da região ingressem na ASP. O Ramiro é nosso diretor regional no Paraná. Toma parte nas nossas reuniões mensais. Ele é peça fundamental para o desenvolvimento das diretorias regionais. A visão dele de futuro é uma visão muito bem encaixada com as perspectivas que nós temos nessa nova gestão. E sem ele seria impossível que a gente desenvolvesse qualquer trabalho. Os diretores regionais eles têm um papel fundamental no desenvolvimento da ANSP nessa nova gestão.